A partir de agora, Rádio Brasil Som FM, Frequência Mundo, apresenta... Programa Segurança é Coisa Séria. Programa Segurança é Coisa Séria. Apresentação Mamute. Apresentação Mamute. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa tarde, especialmente para minha querida Vila Velha. Estamos agora ao vivo no www.radiobrasilsom.com.br. Esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Queria mandar um abraço para o pessoal que está ao vivo no Facebook, na nossa live, e dizer que hoje nós temos a honra, a satisfação e muita alegria de receber aqui para um bate-papo bem instrutivo a doutora Cláudia Garcia, doutora Cláudia Santos Garcia, promotora de justiça, onde nós vamos bater um papo sobre violência contra a mulher e feminicídio. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão importante para nós mulheres, em especial no estado do Espírito Santo. Doutora, vamos começar a senhora explicando que como surgiu e o que motivou a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela surge como fruto de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, ela foi vítima por 2 tentativas de feminicídio do seu ex-marido. E durante quase 20 anos o Estado brasileiro não deu resposta a ela. O processo dela, durante 20 anos, ficou tramitando, entre em delegacia, Ministério Público, Judiciário. Então, Maria da Penha, juntamente com outros movimentos de mulheres, o CLADEM, levou até a OEA o caso da omissão do Brasil. Então, o Brasil ele foi condenado e foi recomendado que fosse promulgada uma lei para enfrentar a violência contra a mulher. Doutora, quais são as mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe? A Lei Maria da Penha, ela surge no ano de 2006 como um manto protetor às mulheres em situação de violência. Ela rompe com toda uma situação deficitária que nós tínhamos. Até o ano de 2006, no Brasil, bater em mulher era um fato, era um crime de menor potencial ofensivo que era levado para o Juizado Especial Criminal, e lá esses homens, quando condenados, eles eram responsabilizados através com pagamentos de cestas básicas. As mulheres eram levadas para fazer composições, para fazer acordos juntamente ali com os seus agressores. Muitas mulheres não se separavam dos seus agressores, porque em geral a gente verifica que a mulher não quer se separar do marido, ela quer viver sem violências. Então, quando a mulher procurava a delegacia e a penalidade deste homem era o pagamento de uma cesta básica, havia mais um prejuízo para essa família. Então, a Lei Maria da Penha, quando ela chega, ela rompe com isso. Bater em mulher, não só bater, a gente está falando aqui da violência física, mas nós sabemos que tem outras violências, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais, mas rompe com esse sistema deficitário de que praticar violência contra a mulher deixa de ser crime de menor potencial ofensivo e passa a ser crime, ou seja, passa a ser julgado e processado numa vara criminal. Esse homem, se condenado, ele passa a ter antecedentes criminais. E mais, a Lei Maria da Penha, ela traz todo um sistema de proteção que envolve de educação, acompanhamentos psicossociais, inserções em currículos escolares para falar sobre esse tema, para desconstruir sobre essa cultura machista, equipamentos de atendimento, não só à mulher, mas aos seus filhos, aos seus familiares que estão em situação de violência. Então eu posso dizer que com a chegada da Lei Maria da Penha, esse manto protetor, vem todos esses equipamentos de serviços para possibilitar
mecanismos para que essa mulher saia da violência. Bom. Quais são as formas de violência contra as mulheres? Não só a violência física, que é crime, apesar de muitas pessoas acharem que só a violência física é crime. Perfeito. Por mais que por vezes é mais fácil a gente reconhecer uma violência física, aquela que deixa a marca da agressão, a Lei Maria da Penha ela traz, na verdade, 5 formas de violência contra a mulher. A física, a psicológica, que é importante quem está em casa nos ouvindo, que preste muita atenção nessa violência. É uma violência silenciosa, que muitas vezes a mulher não se dá conta que ela está sendo vítima. A sociedade não reconhece essa forma de violência, muitas vezes, como uma violência. E para deixar melhor, mais claro ainda, eu vou exemplificar. A violência psicológica são palavras que vão sendo ditas de forma reiterada e que vão retirando a capacidade de resistência da mulher. Eu, por vezes, nas audiências, eu vejo os homens diminuindo a mulher, falando que ela não é mais não tem mais aquele corpo de quando se casou, que a comida dela é muito pior que a da mãe dele, que é boa, que ela é relaxada. Então essa é a violência psicológica que, inclusive, Mamute, a Organização Mundial de Saúde tem colocado reiteradamente que tem levado as mulheres ao suicídio. Então a violência psicológica ela é gravíssima. A terceira forma que a Lei Maria da Penha traz também é a violência patrimonial. Lamentavelmente a gente encontra muitos casos, relacionamentos quando acabam, é comum a gente verificar homens quebrando objetos que eles ou tinham dado de presentes ou objetos dentro de casa, como televisores, celulares, homens que rasgam roupas das mulheres. Eu já tive processo que o homem não queria que a mulher trabalhasse. Ele incendiou o uniforme dela. Foi um processo que eu tive em Guarapari. Essa é a terceira forma. A quarta forma é a violência moral, que são aquelas palavras que afetam a honra, que são aquelas palavras que doem. Muitas mulheres dizem: doutora, ele me xingar daquela forma, na frente dos meus filhos, na frente dos meus pais, na frente de terceiros, doeu mais do que um tapa na cara. É a dor da alma que muitas pessoas falam. E a quinta forma, que é muito importante também, é a violência sexual. É importante que quem está em casa entenda que sexo só com consentimento. Então, ainda que seja entre marido e mulher, ainda que seja entre namorados, se for sem o consentimento, é estupro. É uma violência na forma da Lei Maria da Penha. Meus ouvintes, esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Estamos aqui tendo uma aula, né, sobre violência contra a mulher e feminicídio, com a doutora Cláudia Garcia, promotora de justiça. E eu queria falar uma coisa agora aqui para vocês, principalmente os homens que estão nos ouvindo, né? Homem que é homem, ele chora. Homem que é homem tem sentimento. Agora também é o seguinte: homem que é homem não bate mulher. Entendeu? E meus ouvintes, minhas ouvintes, quiserem fazer alguma pergunta, o nosso site é www.radiobrasilsom.com.br. Nós estamos aqui à disposição, a doutora Cláudia, para responder. Se depois também a gente pode encaminhar, tá? E vamos continuar. Doutora, fale das medidas protetivas de urgência. O que são, quem pode pedir e como funciona, onde pedir? Mamute, antes de responder, eu quero só voltar uma fala que você trouxe aí agora, que é extremamente importante. A gente ainda continua vendo pais educando seus filhos de uma forma que produz um adulto violento. O que eu quero dizer com isso? Ainda vejo pais, mães e homens, tá certo? Não vejo só a mãe e não vejo só o pai. Vejo ambos falando para o menino: engole o choro. Homem que é homem não chora. Se apanhar na rua, vai apanhar dobrado em casa. O que o pai, o que uma mãe dessa está ensinando para o seu filho? Que ele tem que resolver os seus conflitos através de violência. Então, quando crescer, ele vai resolver os seus conflitos no relacionamento através da violência. Qual relacionamento que não tem atritos? Verdade. Agora, o que a gente precisa é aprender que você tem que saber resolver os seus conflitos, que não seja através da violência. Mas você me perguntou quais são as formas, as medidas protetivas de urgência.
As medidas protetivas, o Mamute, a gente reconhece talvez como uma das ferramentas mais importantes que a Lei Maria da Penha trouxe para o nosso cenário aqui no Brasil. São mecanismos que visam aumentar a proteção à mulher em situação de violência. Repito, aumentar a medida protetiva, ela é um papel, é uma decisão judicial. Então, ela não tem o poder de garantir 100% a proteção da mulher. Então, visa aumentar a proteção. De que forma? Afastando esse homem agressor do lar, proibindo o contato através de telefone. Eu já tive processos que o homem mandava páginas e páginas de mensagens no celular. Então, a medida protetiva, ela pode, ela tem também essa finalidade. Ela tem a finalidade também de determinar que aquela pessoa não se aproxime por determinado espaço dessa mulher, se afastar dessa mulher. Ela também pode impedir que esse homem, se ele for agressor dos filhos também, que não se aproxime dos filhos. É importante dizer que a medida protetiva, a mulher ela pode requerer na delegacia de polícia ou no Ministério Público. Essa medida ela é encaminhada para o judiciário, que tem até 48 horas para deferir e intimar esse homem. Entendi. Doutora, o que ocorre quando o homem descumpre a medida protetiva de urgência? É crime? A partir do ano de 2018 no Brasil, a gente passou a ter o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, pode acontecer duas coisas quando o homem descumpre a medida. O juiz pode verificar que a mulher está em situação de risco, e então determinar a prisão deste homem pelo descumprimento, ou ele pode, e paralelamente também esse homem vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Agora, Mamute, é importante a gente fazer uma pausa quando a gente fala do crime de descumprimento de medida protetiva, que é importante que a mulher tenha a clareza que, caso ela volte a morar com o seu companheiro, tá? E aí eu faço um alerta que a Lei Maria da Penha, ela não vem para acabar com os casamentos. Ao contrário do que a gente ouve por aí. A Lei Maria da Penha, ela vem para garantir o direito da mulher viver sem violência. Garantir o direito humano da mulher. Então, caso essa mulher volte a viver com seu companheiro, que dê uma chance, é importante que ela comunique ao judiciário ou ao Ministério Público que ela voltou, porque essa medida protetiva ela vai estar revogada. Então mostra a boa-fé dela. Isso não significa que, se esse homem agredi-la, ela não vai ter direito de pedir outra medida protetiva. A mulher pode pedir quantas medidas protetivas forem necessárias. Ela pode ir à delegacia de polícia quantas vezes forem necessárias. Mas é importante que ela comunique que voltou ao relacionamento, para quando chegar lá na frente, o juízo vê, não, realmente essa mulher, ela vem falando com a verdade durante o processo. Quando ela precisou da medida, ela pediu, agora ela não precisa mais, ela comunicou. Entendi. Doutora, agora eu vou pedir licença à senhora. Eu tenho aqui uma relação de abraços, né, que o pessoal me cobra. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Pereira, Nelson, presidente da Associação de Moradores de Coqueiral de Itaparica, Rosane Almeida, minha esposa, que aproveitou e mandou um abraço para a senhora, Lucas Almeida, meu filho, Gustavo Leite, meu filho, Gabriela Carvalho, Ciomara Carvalho, Elisângela Fraga, comandante da Guarda Municipal de Vila Velha também, outro que mandou um abração para a senhora, Priscila Muniz, gerente do agrupamento escolar da Guarda Municipal de Vila Velha, meu amigo doutor Marcelo Nolasco, meu amigo André Garcia, conhece, doutor? Já ouviu falar nele? Espero que ele esteja nos ouvindo. Minha amiga Luciana Calente, Lobinho, Céia Poubel. A senhora está com aquele jornal aí, doutor? Estou. Me empresta aqui, por favor. Porque eu falei em Céia Poubel, e eu gostaria de aproveitar e mostrar aqui aos meus ouvintes, né, mostrar pela nossa filmagem e pela live, o jornal Palavra de Mulher, o primeiro jornal feminino do Espírito Santo. Que foi produzido pelo Instituto Céia Poubel, né? Que ela veio aqui, presenteou a doutora com esse exemplar, e eu aqui tenho a honra, né, e o prazer de assinar uma coluna também aqui, dando dicas de cuidado e segurança para as mulheres. Então, está aqui o jornal Palavra de Mulher, o primeiro jornal feminino do Espírito Santo. Já estão nas ruas aí distribuindo,
eu acho que isso vai ser muito importante, vai estremecer alguns pilares, né? Então, um abraço à minha amiga Céia Paubel, parabéns aí pelo jornal. E Sabrina Leonel também, que é a liderança aqui do bairro Joque, também que está nessa empreitada com Céia Paubel. Depois a gente faz o segundo tempo de abraço. Doutora, a Lei Maria da Penha só protege a mulher? Existem homens que são agredidos, não é mesmo? A Lei Maria da Penha, primeiro é importante dizer que homens e mulheres, quando cometem crimes, os tipos penais, eles estão disciplinados no Código Penal e nas legislações extravagantes, por exemplo, a legislação de combate a tráfico e entorpecentes. Então, a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa que visa trazer proteção, que visa oferecer mecanismos para possibilitar que essa mulher saia da situação de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha não tem tipo penal. O único tipo penal que ela tem é o crime de descumprimento de medida protetiva. Ocorre que, quando se fala em violência contra a mulher, por que foi necessário a gente ter uma lei específica? Porque a gente está falando de uma violência que, por séculos, ela foi guardada entre quatro paredes. Uma violência silenciosa, uma violência que era invisibilizada. É diferente quando eu falo de uma violência pelas quais os homens estão morrendo. Homens morrem tradicionalmente por crimes no trânsito ou acidentes no trânsito. Homem morre geralmente ainda também por crimes de intolerância. Homens morrem por crimes de guerras de tráfico. Então, homens morrem pela violência urbana. Quando a gente fala de mortes em relacionamento íntimo de afeto, quem está morrendo no Brasil é a mulher. Daí a necessidade da gente ter uma lei específica para falar dessa violência que antes da Lei Maria da Penha, inclusive, imperava o jargão de que briga de marido e mulher não se mete a colher. É claro que existem homens também que são vítimas de violência doméstica e eles não vão ter o que fazer? Tem o que fazer. Procure uma delegacia de polícia e também terão proteção. E se esse homem precisar de uma medida protetiva? Não vai ser a medida protetiva através dos mecanismos estabelecidos na Lei Maria da Penha, mas o juiz, através do Poder Geral de Cautela, vai também oferecer a segurança que esse homem precisa. Então, assim, para deixar claro, Lei Maria da Penha é um manto protetor para que oferece mecanismos que possibilite essa mulher sair da situação de violência. Homem, vítima, também vai estar amparado, mas pelo Código Penal. Doutora, muito interessante quando a senhora fala, né, que eu cresci assim, a maioria de todos nós, e até hoje a gente sempre ouve que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu fui na delegacia da mulher, ali na Prainha, em Vila Velha, e chegando lá, na recepção, tem um cartazinho pequeno assim, no alto assim, e eu achei muito interessante, porque nesse cartazinho está escrito assim: briga de marido, mulher, nós metemos a colher. Eu achei muito interessante, porque se a gente for olhar, até por uma questão, né, um vizinho, que sabe que está havendo uma agressão, um parente, a gente entrar, não é, vamos se meter, não, vamos conciliar, vamos afastar, para evitar uma possível tragédia, né, o que acontece, né. Doutora, as pessoas vão ouvindo o programa e vão mandando alô pelo nosso site, www.radiobrasilsom.com.br. Então eu tenho aqui Marília de Cristóvão Colombo, está mandando um alô para a gente, Miraci Almeida do bairro Buxaba, Guarapari, Márcio Virgínio de Nanuque, Minas Gerais, o Ceará da Praia das Gaivotas, a Ana Maria de Morada da Barra, em Vila Velha, Célia, do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, para a Berenice, a Mamute e a doutora. Obrigada. A senhora vê onde abrange, a gente não faz noção, né? Mas como é um rádio de internet, a gente vai, até no mundo, nós estamos no mundo aí, né? Estamos cansados de ter Massachusetts, Califórnia, Espanha,
Que bom, então, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade da gente estar falando desse tema e chegando aí nos 4 cantos do Brasil e quiçá, do mundo. Do mundo, a senhora pode ter certeza disso. Doutora, o que é lei do feminicídio e quando surgiu? Só antes de falar sobre a lei do feminicídio, esse cartaz que você viu ali na delegacia, é importante aproveitar um momento e lembrar que se você está presenciando uma violência contra a mulher, o seu silêncio pode levar à morte dessa mulher. Nós tivemos o caso daquela advogada no Paraná, que foi amplamente noticiado, né? Eu não sei realmente o que aconteceu, a gente não estava ali, mas o que mostrou na televisão foi que a mulher correu por todo o prédio, que tem câmeras, que tem porteiros, gritou, né? Me parece que foram mais de 10 minutos que ficou acontecendo. Inclusive câmeras no elevador. Câmeras no elevador. E assim, não chegou ninguém para ajudar. A polícia é chamada bem depois, tá? Então é claro que a gente não está pedindo que ninguém seja um super-herói ou uma super-heroína. O que a gente está pedindo é que ligue para o 190. Se você, mas é o meu vizinho, eu não quero complicação, ligue para um telefone anônimo. A gente tem 181 e 180, são números anônimos. Ainda que o juiz determine para ter a quebra do sigilo, para ver quem ligou, esses 2 telefones, 180 e 181, eles são anônimos. Então, assim, são canais importantes pra gente, porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu vejo, todo dia eu ouço minha vizinha gritando, o que eu posso fazer? O que pode fazer é isso, no mínimo ligar. Em relação ao feminicídio... Só um instantinho, doutora, dá licença um pouquinho. Dentro do que a senhora falou, no caso, se eu ouvir ou presenciar alguma coisa com um vizinho meu tal, e não tomar uma providência, não importa qual, eu entraria num crime de omissão? O omissão de socorro, a pessoa ela tem que ter o dever de agir, né? Ele tem que ser um garante. Então, não seria a omissão de socorro. A gente teria que ver se configuraria uma contravenção penal. Agora, o tipo penal omissão, não. Entendi. Então, nós vamos à nossa pergunta. O que é a lei do feminicídio e quando surgiu? A lei do feminicídio, ela surge no Brasil no ano de 2015. Ela é, assim como a Lei Maria da Penha, é uma resposta a décadas do movimento feminista. E a lei do feminicídio, ela começa a ganhar corpo no Brasil na década de 60. Não sei se você vai se lembrar do slogan "Quem ama não mata", né? Quando a gente teve o caso do Doc Street, que ali se começou a falar no Brasil que ele matou por amor, que foi um crime passional, que lamentavelmente até hoje ainda é uma tese que as defesas pelos tribunais do Brasil afora usam. Então, quando a lei do feminicídio chega no Brasil no ano de 2015, deveria, porque ainda não conseguimos isso, mas ela vem com uma mensagem clara: quem ama não mata. Não se mata por amor, se vive por amor, se cuida por amor. Então, a partir da lei do feminicídio, não se admite mais a tese do crime passional, porque dizer que perdeu a cabeça e matou é muito cômodo. E a gente tem muitas, até hoje ainda, muitas absolvições sobre essa frase de que perdeu a cabeça, matei porque não aguentei viver sem ela, matei porque não aguentei a traição, matei porque sem ela eu não posso viver. Então a lei do feminicídio, ela chega no ano de 2015, nomeando essas mortes, em contexto de violência contra a mulher, nomeando as mortes de mulher por discriminação, por menosprezo, por ódio. Essas mortes, elas têm nome, elas são feminicídio. Então o feminicídio, ele vem qualificar o tipo penal de homicídio, com uma pena de 12 a 30 anos, passa a ser um crime hediondo. Então, para ter a primeira progressão de regime com 2/3, e aí é uma pena, a gente até conversava isso agora há pouco, não é dizer que a gente tem juiz ou promotor com a mão mais dura. O juiz e o promotor, ele tem a lei como seu limitador. Então,
no Brasil, o crime hediondo, ele permite a progressão de regime, então a gente verifica por vezes o desespero de famílias que, passado 10 anos, quando essa pessoa pega a pena máxima, que é de 30 anos no Brasil, passado 10 anos essa pessoa começa a progredir de regime. Então acho que em linhas gerais o feminicídio é isso. Entendi. Doutora, chegou aqui mais um alô nos municípios. Eu queria mandar um alô para Colatina, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Domingos Martins, no Espírito Santo, que nesse momento estão nos ouvindo. E lembrar que este programa estará disponível no site da rádio, www.radiobrasilsom.com.br, e façam suas perguntas. Vamos continuar aqui no segundo tempo dos abraços. Queria mandar um abraço para Silvia Pérez, no Caxambi, minha amiga Silvinha, no Rio de Janeiro, Solange Almeida, em Patinga, Minas Gerais, Coronel Ramalho, secretário de Defesa Social de Viana, meu amigo Breno Prando, Yara, minha amiga Yara, que está se recuperando do procedimento cirúrgico, Yasmin, a filha dela, minha querida Yasmin, Clemilda, Sandra Coutinho, minha irmã Sandra Coutinho, meu amigo deputado estadual Lourenço Pasolini, meu amigo Bira Cipreste, Shailane Paixão, Coronel Emerick. E eu queria também aproveitar aqui e começar a fazer um marchão. Se você quer filmagens e fotos, Magan Filmes, meu amigo Márcio, que é o parceiro do nosso programa, o telefone dele é 995904862, 995904862. Se você quiser filmagem de qualidade e fotos de qualidade, Magan Filmes, meu amigo Márcio. Vamos continuar com a doutora Cláudia Garcia, promotora de justiça, que está nos explicando sobre feminicídio e violência contra a mulher. Faça sua pergunta por www.radiobrasilsom.com.br, e esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Doutora, esse programa aqui eu costumo falar para todo mundo que vem aqui é o seguinte: ele não é um programa policial igual aos outros, né? Os outros programas, se fosse para mostrar crime, sangue, a gente liga a televisão, as televisões, os canais de televisão, 6 horas da manhã, vai até 11 horas da noite, abre Jornal, Gazeta, Tribuno, está lá, né? Os crimes. Esse aqui não, esse aqui mostra, ele tenta mostrar à população que existem homens e mulheres que trabalham sério nesse Estado, preocupados com o bem-estar da sociedade e trabalhando sério pela segurança pública. Tá? Que bom, parabéns, porque por vezes isso realmente é algo que nos angustia. Notadamente, quem trabalha com violências, eu sempre me coloco no lugar da vítima. E quando você diariamente abre o seu jornal ou assiste a TV e só vê sangue, 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 a impressão para uma pessoa que está em situação de violência é que ela está no matadouro, né? Eu estou na fila. E está chegando a minha hora. Então assim, a gente precisa conversar sobre formas de enfrentar. A gente precisa conversar sobre mecanismos também para enfrentar essa violência. Por isso que quando, agora há pouco, eu fiz questão de lembrar dos 3 números, o 190, o 180 e o 181. Muito bom. Doutora, toda morte de mulher é feminicídio? Não. Uma morte de mulher no trânsito. Se eu sair daqui agora e bater ele no meu carro, ou um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não é um feminicídio. O feminicídio a gente tem 2 tipos de feminicídio. O feminicídio íntimo, que é aquele que acontece no relacionamento íntimo de afeto, e o feminicídio por ódio, por desprezo, que alcança as mulheres trans, que alcança as mulheres lésbicas. É até importante dizer que agora há pouco, quando a gente falava da Lei Maria da Penha, eu não falei sobre o artigo 5º da lei, que ele alcança os relacionamentos homoafetivos entre 2 mulheres. Então a lei, ela independe da orientação sexual da vítima, tá? Então a gente fala no geral o agressor, mas também pode ser a agressora nesses casos de relacionamentos homoafetivos. Entendi. E a senhora, antes de começar o programa, a senhora me falava sobre esses crimes, né, esse feminicídio, quando vem acompanhado
do racismo, né, do preconceito, né, que parece que é pior ainda, né? Sim, hoje inclusive é o dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra, é um dia que foi instituído por lei em homenagem a uma mulher de luta, que é a Teresa de Banguela, que foi uma grande líder quilombola no Brasil, no mundo, aliás, ela é reconhecida no mundo. E a gente, quando coloca as categorias gênero, raça, a vulnerabilidade dessa mulher fica sobreposta. A gente tem visto que as políticas de enfrentamento às violências contra as mulheres brancas, notadamente quando eu estou falando de mortes violentas, a gente tem conseguido fazer uma sensível melhora, uma sensível progressão. Mas quando a gente está falando de mortes de mulheres negras, a gente verificou no último dado do IPEA que nós tivemos um aumento de 55%. Então, nossas políticas, elas ainda vêm sendo construídas de formas universais e não têm alcançado as mulheres negras. Então, sim, o racismo, que é estruturante na nossa sociedade, ele afeta a mulher em situação de violência e não só no relacionamento íntimo. Nós temos pesquisas, e é importante, acho que foi providencial eu estar aqui hoje, né, no dia 25, no dia da mulher negra. Nós temos pesquisas que mostram que a mulher negra, ela toma até 3 vezes menos anestesia que a mulher branca. Veja bem, porque tem a cultura de achar que a pele negra sente menos dor. Que é mais forte que a Que é mais forte, porque tradicionalmente a mulher negra é a mulher da senzala, é a mulher que cuidava do filho, é a mulher que veio da escravidão. E é a empregada. Tá? É a empregada. Então, lamentavelmente, a gente tem... O ano passado nós fizemos um evento no Ministério Público. Esse ano vamos fazer de novo, dia 2 de agosto. Já aproveito para convidar. É o 7º encontro estadual sobre a Lei Maria da Penha. Todo ano a gente tem um seminário falando sobre esse tema. E vamos novamente falar sobre os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, em especial da mulher negra, por dados como esse que eu te trouxe agora de anestesias. Muito bom, doutora. Doutora, quais são os mecanismos de proteção para as mulheres que a Lei Maria da Penha estabelece quando a mulher estiver correndo risco de vida? O risco de vida, a gente tem no estado do Espírito Santo uma casa-abrigo, que é a Maria Cândida Teixeira, em homenagem a uma mulher que foi vítima, e ela fica num local sigiloso. Ela, por vezes, ela muda de endereço, pouquíssimas pessoas sabem desse endereço, ela é mantida pelo governo do estado. Então a mulher, porque por vezes o juiz decreta a prisão deste homem, mas o homem está escondido, a polícia tem dificuldade para encontrar esse homem. Então essa mulher, ela tem o direito de ir para a casa-abrigo, de levar o seu filho, e ali ela ficar em segurança, ter alimentação, ter roupa, se tomar medicamento, ela vai ter o medicamento. Ela não pode sofrer desconto no seu salário, caso ela trabalhe, a Lei Maria da Penha garante isso. Os seus filhos que perderem aula, não pode trazer prejuízo para eles. As crianças ali dentro, elas têm um acompanhamento pedagógico para ajudar, ou pelo menos minimizar, porque a gente sabe que perder aula, a gente na verdade só minimiza, né? Mas é importante que saiba que tem essa casa-abrigo. E essa mulher, ela pode pedir para ir para casa-abrigo numa delegacia de polícia, no Ministério Público ou nos centros de referência. E aí, Mamute, é extremamente importante que as mulheres saibam que todos os municípios do estado do Espírito Santo têm CREAS ou CRAS, e alguns têm centros de referências especializados para atender essa mulher. E o que é isso? Por exemplo, nós estamos no município que tem um centro de referência, Vila Velha, Serra
e Vitória. São os 3 municípios que têm um centro específico para atender a mulher. Então, a mulher, muitas vezes, ela não quer registrar um boletim de ocorrência. Ela não quer que o pai do seu filho, ou que o seu companheiro, ou que o seu ex-companheiro responda para o processo criminal. Mas ela tem o direito de ter um acompanhamento psicossocial. Então, ela vai num desses 3 espaços que eu estou dizendo, que tem em todo o estado do Espírito Santo, e esses espaços também podem encaminhar a mulher para a casa-abrigo estadual. Entendi. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que esse programa estará disponível em áudio e vídeo no site da rádio, www.radiobrasilsom.com.br. Esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Estamos batendo um papo aqui com a doutora Cláudia Santos Garcia, promotora de justiça. Doutora, qual o papel do Ministério Público do Espírito Santo no enfrentamento de violências contra as mulheres? O Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Então, ele acompanha as investigações desde o início do crime, ele oferece as denúncias, ele está presente em todas as audiências, acompanha todo o processo e, eventualmente, quando discorda das sentenças, ele recorre. Além dessa atuação criminal, nós temos também a atuação da implementação das políticas públicas. Então, o Ministério Público, ele tem desenvolvido ações de fomento de políticas públicas. Então, nós realizamos inspeções aos serviços de atendimento às mulheres, promovemos termos de ajustamento de conduta, a gente está verificando a ausência de determinados equipamentos que tem na lei. Então, tudo isso passa pela atuação do Ministério Público. Entendi. Doutora, o que é NEVID e quais as funções do NEVID? O NEVID é um núcleo de enfrentamento às violências de gênero em defesa dos direitos das mulheres. O Ministério Público Capixaba, consciente da sua responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher, no ano de 2009 criou o NEVID. O NEVID, ele tem uma função inicial de auxiliar os promotores, as promotoras de justiça. Os nossos promotores, as nossas promotoras ficam de segunda a sexta, Mamute. Os números de audiências são enormes em todo o estado do Espírito Santo. Outro dia eu conversava com um colega na comarca de Cariacica, e ele me disse que tem dia que tem feito de 12 a 15 audiências. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, a gente sabe que por vezes falta tempo desses colegas estarem realizando esse trabalho de implementação de políticas públicas. Então, chega o NEVID, que tem essa função de fomentar as políticas públicas. Então, nós capacitamos, desde o ano de 2012, a gente vem capacitando os diversos atores que atuam na rede, desde policiais civis e militares. Nós já temos mais de 4.000 policiais capacitados. Nós temos projetos onde a gente promove a integração da rede, porque não adianta, a palavra de ordem da Lei Maria da Penha é rede de enfrentamento. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: ninguém senta numa rede que tem furo, ninguém joga uma rede ao mar para pegar peixe se tiver um buraco. Então, assim também é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela tem que ser o quê? Integrada. Então, o NEVID, ele trabalha promovendo essa integração. A gente acredita que hoje, para enfrentar a violência contra a mulher, a gente precisa trabalhar na prevenção. Os feminicídios, ou Mamute, eles são vistos como mortes anunciadas. O feminicídio é uma escalada de violência ao longo da vida da mulher. Se você pegar os casos de mortes de mulheres aqui no estado do Espírito Santo, são pouquíssimos, eu ouso dizer quase nenhum, que a mulher foi morta na primeira agressão. No geral, essa mulher, ela vem sendo vítima de violências. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar na prevenção. E é nisso que a gente acredita no NEVID. Então, a gente trabalha fortalecendo essa rede, porque eu pontuo que tão grave quanto a violência que a mulher sofre é quando ela chega até um ator desses, seja CREAS, CRAS, Polícia, Ministério Público, Judiciário, e encontra um agente do outro lado despreparado para
prestar o atendimento que essa mulher precisa. Então, essas são uma das funções que nós temos ali. A gente realiza as capacitações também para os nossos membros, né? O que eu falei, dia 2 de agosto, é um desses exemplos. A gente trabalha com estudo de casos, de situações complexas. A gente sabe que o direito é dinâmico, então, a todo momento, a gente tem situação nova e a gente atua nessa frente também ali no NEVID. Doutora, a Isabela, do bairro Alvorada, aqui em Vila Velha, pergunta se a senhora acha que as leis são muito brandas para os agressores. O que eu acho é que a gente precisa implementar as políticas que estão estabelecidas na Lei Maria da Penha. Eu não acredito numa política tão somente repressiva. Não é endurecendo penas que nós vamos enfrentar a violência contra a mulher. Nós precisamos desconstruir esse padrão machista, patriarcalista, onde homens reiteradamente acreditam que as mulheres são objetos. A gente precisa desconstruir essa cultura de coisificação, de objetificação da mulher. Agora, certo é que as nossas legislações, que são as nossas leis que juízes e promotores têm como limite de atuação em crimes graves como feminicídio e homicídio, eu acredito que elas têm que ser revisitadas, em especial quando eu falo nas progressões de regimes, em especial quando eu falo no limite de penas. Agora, falar que a nossa lei é branda tão somente para colocar como problema de política de enfrentamento à violência contra a mulher, eu entendo que não é essa a questão. Um abraço a Isabela de Alvorada, continue participando, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta, né, que é a resposta técnica da sua pergunta, e continue no site www.radiobrasilsom.com.br fazendo as suas perguntas, e esse é o programa Segurança é Coisa Séria. E, Mamute, aproveitar o interesse da Isabela e de todos os ouvintes e as ouvintes, dizer que esse seminário nosso do dia 2, ele é aberto ao público, tá? Então, nós vamos inclusive falar sobre as alterações da Lei Maria da Penha, vamos ter uma expert, que é uma professora do Rio Grande do Sul que vem, e quem tiver interesse é só entrar na página do Ministério Público para fazer inscrição. Tá, doutora, a senhora, depois a gente for pelas redes sociais, a senhora me passa direitinho, que eu vou todo o programa. Obrigada. Vou estar aqui convidando. Doutora, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: Mamute, você fica sabendo que uma filha sua foi agredida pelo marido. Você ou sua filha tem quantos anos para denunciar o agressor antes do crime prescrever? Então quem vai responder isso aí vai ser a doutora Cláudia, né, que vai responder essa sua pergunta. Antônio Soares, de Coqueiral de Itaparica, que mandou. Tá. Cada tipo penal tem um prazo de prescrição no Brasil. Então, se ele estiver falando de crimes sexuais, nós temos... Vamos voltar ao feminicídio. O feminicídio é um crime que a pena mínima é de 12 a 30 anos. Quando você fala de um crime de ameaça, a pena máxima é de 6 meses. Então, fica difícil a gente pensar nesse prazo de prescrição por conta disso. Cada tipo penal, se for uma calúnia, se for um estupro, se for um abuso sexual, então cada tipo penal tem um prazo. Agora, eu coloco à disposição o site, né, do NEVID, nevid.mps.mp.br, NEVID, demudo, NEVID, @mps.mp.br, para o ouvinte poder enviar de qual crime que ele está falando, e aí a gente vai lá no artigo 107 do Código Penal, que é ele que nos dá a fórmula, que é uma fórmula matemática. Você pega a pena máxima e coloca ali nesse artigo penal, que você vai saber qual é a prescrição. Tudo bem. Espero que o Antônio Soares tenha compreendido e vá pesquisar no site. Doutora, como está o Espírito Santo no cenário nacional de violência contra as mulheres? Primeiro vamos contextualizar o Brasil, né? O Brasil, ele ocupa a 5ª colocação no ranking feito pela ONU, no ranking
ranking de 83 países, Mamute. No ranking de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª colocação de mortes de mulheres. Então, daí a importância da gente reiteradamente estar falando sobre esse tema. O Estado do Espírito Santo, durante décadas, ele foi a primeira colocação no Brasil. Tá? Nas últimas pesquisas, a gente tem oscilado, fomos para 15º, depois fomos para 12º, estivemos em 7ª colocação. E agora, no ano de 2018, que é o último Atlas, ele traz a mulher negra na 5ª colocação nacional e a mulher não negra em 7ª colocação. Mas é importante a gente dizer que esse decréscimo, tá, ele tem que ser visto sob 2 leituras. A primeira é que uma morte representa o nosso fracasso. Porque a gente não está falando de uma morte de um crime urbano. Nós estamos falando de uma morte em relacionamentos íntimos de afeto. Nós estamos falando em uma morte por pessoas que não aceitam o término de um relacionamento. Porque a mulher tem morrido no Brasil por ciúmes, por pessoas que não aceitam o término de relacionamento. Então, uma morte é um fracasso. Agora, certo é também que esse decréscimo no ranking, no cenário nacional, é um indicador que nós começamos no Estado do Espírito Santo a produzir políticas públicas que começam a dar sinais que a gente está no caminho correto. Muito bom. Doutora, quais são os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência? Tá. A gente tem, então, são os CREAS, tá? Os CRAS, que todos os municípios do Estado do Espírito Santo têm. Infelizmente, eu ainda chego em municípios onde tem determinações de gestores que obrigando a mulher a ter um boletim de ocorrência para ser atendido. É um erro, a Lei Maria da Penha não coloca isso. A mulher ela tem, aliás, o direito de ter esse atendimento psicossocial sem querer registrar a ocorrência. Já aproveito para dizer que a negativa desse serviço, a mulher deve fazer a denúncia do serviço nas ouvidorias, seja do serviço, do Ministério Público ou no 180. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem a ouvidoria@mps.mp.br. Então, além do CREAS, nós temos os CRAS, as unidades de saúde também são serviços que a gente tem capacitado, são serviços que a gente tem levado o olhar de gênero. Nós temos as promotorias de justiça em todo o Estado do Espírito Santo, nas 78 comarcas. Nós temos as DEANs, que estão presentes, salvo engano, em 13 municípios do Estado do Espírito Santo. E nós temos, como eu disse anteriormente, no município de Vila Velha, Serra e Vitória, os centros de referências especializados de atendimento à mulher. Doutora, William José, ele não colocou de onde ele é, mas ele manda parabéns, doutora Cláudia. Obrigada. E Silvia Pérez, lá do Caxambi, do Rio de Janeiro, agradece pelo abraço, um abraço forte para você, Silvinha, e fala que o meu programa é um programa de utilidade. E eu fico até, toda vez que eu vejo Silvia Pérez do Rio de Janeiro, eu lembro da violência do Rio de Janeiro. Não sei nem o que comentar sobre Rio de Janeiro, mas vamos ter fé que vai melhorar. Doutora, por que... E Silvia Pérez nos remete a um caso de feminicídio que foi o da Daniela Pérez. Daniela Pérez, filha daquela... Filha da Glória, exatamente. Que naquela época não tinha lei do feminicídio, mas que ali é um caso clássico de feminicídio. Né? Que inclusive, graças às assinaturas da mãe dela, que nós passamos a ter o Brasil, porque acho que ela recolheu milhões de assinaturas, que nós passamos a ter a lei de crime hediondos no nosso país. É verdade, doutora, a senhora lembrou bem. O Marcelo Pereira parabeniza a Rádio Brasil Som, toda a equipe, e parabeniza a doutora Cláudia pelo excelente trabalho. Obrigada. Doutora, por que todos os dias assistimos novos casos de violência contra as mulheres? A lei Maria da Penha é fraca? Que volta até a pergunta da ouvinte agora há pouco, né? A impressão que nós temos é que
as pessoas, né, reiteradamente perguntam isso. A Lei Maria da Penha tem falhado? A Lei Maria da Penha é fraca? Eu repito, a Lei Maria da Penha não é fraca. Nós estamos com a terceira melhor lei no mundo, Mamute. A ONU fala que a Lei Maria da Penha, no quesito enfrentamento à violência contra a mulher, é a terceira melhor lei no mundo. O que nós temos é uma deficiência dos municípios na implementação dos equipamentos que estão na Lei Maria da Penha. Então, e isso leva ao enfraquecimento da política. Isso leva a uma ausência de proteção, isso leva a uma, como eu posso colocar, isso leva a não garantias de direito às mulheres. Agora, a lei não é fraca. As pesquisas têm mostrado que após a Lei Maria da Penha, o nosso número de homicídios de mulheres no Brasil reduziu em até 10%. Então, assim, é importante que a gente compreenda que a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa extremamente importante, que trouxe visibilidade a esse fenômeno que acontecia entre quatro paredes. Então, nossa lei não é fraca. Fracas são as políticas que os municípios não colocam como prioridade de implementação. Tá. Doutor, mas o Hélio Guedes está mandando um alô para a gente lá dos Estados Unidos. O Wanderson está mandando também um alô lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Estamos conversando com a doutora Cláudia Santos Garcia, promotora de justiça, onde nos está nos dando uma aula sobre feminicídio e violência contra a mulher. Doutora, qual o conselho que a senhora dá para as mulheres que sofrem violência, principalmente domésticas, e não querem procurar ajuda? Algumas coisas são muito importantes. A primeira é para a mulher a decisão de romper com esse ciclo da violência. Porque a gente verifica que as mulheres em situação de violência, elas passam por um ciclo de violência. Primeiro é uma construção dessa tensão, vem a explosão e depois vem a lua de mel. Então, é importante que as mulheres entendam que quanto mais cedo elas buscarem auxílio para romper com esse ciclo de violência no qual elas estão inseridas, maior a chance de garantir que não seja vítima de feminicídio. Buscar ajuda de que forma? Nem todas as mulheres estão preparadas para buscar uma delegacia de polícia, para chamar a polícia no primeiro momento, e nem a mulher, por vezes, quer buscar a polícia. É importante que a gente entenda que a mulher, ela pode e tem o direito, e daí que eu falo da importância da implementação das políticas da Lei Maria da Penha, ela tem o direito de se fortalecer nesses equipamentos CREAS e CRAS, através de um psicólogo, para ela escolher o melhor momento de fazer a sua denúncia. Mas não só. A mulher também, ela pode romper com o ciclo contando para um familiar, contando para um amigo, buscando esse apoio da família. E aí eu falo, Mamute, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento têm uma amiga que é vítima, tem uma filha que é vítima, então é extremamente importante que cada um de nós respeite o momento desta mulher estar preparada para romper com o ciclo da violência. Então, a fala que eu tenho para essa mulher, não fique em silêncio, denuncie, ainda que não seja numa delegacia de polícia, mas ela ficar em silêncio, ela aumenta a chance dessa violência progredir para um feminicídio. É isso aí, doutora. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da Galeria Isaías, em Campo Grande. Fernando Grijó diz o seguinte: muito bom programa, convidada brilhante. Obrigada. Meus amigos, esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Eu gostaria de informar que terça-feira, na próxima semana, nós teremos aqui também um programa muito legal. Eu estarei trazendo aqui o Nogueira e Luciana Calente, que são do grupo de elite da Secretaria de Justiça do Estado. É eles que comandam as escoltas dos presos, a disciplina nos presídios. Vai ser um bate-papo muito legal na terça-feira. Doutora, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu sei que a senhora tem um compromisso muito sério agora e tem que sair. Cumprimos a nossa missão mais um dia. Eu gostaria de franquear os nossos microfones
para a senhora dar suas conclusões e suas despedidas. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo pela sua preocupação com essa temática e coloco o Ministério Público do Estado do Espírito Santo à disposição, seja através do e-mail, que, se possível, depois você disponibiliza nas redes sociais, seja através das nossas redes sociais, e dizer para que a mulher não se cale, busque um auxílio, uma delegacia de polícia, um centro de referência, mas que ela se fortaleça e busque romper com esse ciclo de violência ao qual ela está inserida. Então tá bom. Doutora, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração pela senhora ter aceitado o meu convite, vim aqui nos dar uma aula, né, sobre feminicídio e violência contra a mulher, e que Deus abençoe a senhora. Amém. E que um dia a senhora volte a denunciar, né, no Ministério Público furtos, homicídios e não tanto feminicídio e violência contra a mulher. Né? Lembrando que até hoje no estado do Espírito Santo, no ano de 2019, nós já estamos com 45 mortes de mulheres. Não é mole não, é muita coisa. Bom, gente, esse foi o programa Segurança é Coisa Séria. Continue mandando as suas perguntas pelo www.radiobrasilsom.com.br. Que Deus abençoe a todos os lares capixabas, brasileiros, mundiais, e que nos proteja. Deus nos dê muita proteção. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até terça-feira que vem. Programa Segurança é Coisa Séria. Programa Segurança é Coisa Séria. Apresentação Mamute. Apresentação Mamute.